What's going on? Para a comunicação é o título do conteúdo que eu trago hoje, no qual eu falo um pouquinho sobre o dilema entre a comunicação e a regra. Quando eu falo de comunicação, principalmente a comunicação eficiente, essa é a habilidade de transmitir uma ideia com clareza e, do outro lado, também recepcionar essa ideia claramente. Já quando se trata da outra ponta desse dilema, a regra, eu trato da gramática, ou seja, a gramática ela trata das regras gerais que estruturam ou que organizam o idioma. Essa é a gramática e também os termos técnicos. Dentro desse dilema, eu pendo mais para o lado da comunicação. E eu gostaria de trazer brevemente, de forma um pouco superficial também, a contribuição que fez Michael Lewis sobre a abordagem lexical, que é a Lexical Approach. Ele fala, por exemplo, que é importante ensinar e aprender inglês pensando em quê? Em vocabulário gramaticalizado, colocando a gramática em segundo plano e vocabulário em primeiro, em vez de gramática lexicalizada, que significa gramática com vocabulário em segundo plano. Então, é uma contribuição importantíssima. E eu não digo que o método inglês indicado tenha bebido dessa fonte de abordagem lexical, mas existem paralelos importantes aí que eu gostaria de traçar hoje. Alguns paralelos entre o método que eu emprego no meu curso de inglês e a abordagem lexical. Por exemplo, a questão de pensar em frases já prontas ou pré-moldadas. Isso entendendo, por exemplo, como um nativo aprende um idioma. O nativo cresce ouvindo, interagindo no seu idioma sem conhecer profundamente gramática. Ele cresce ouvindo os familiares, os amigos na escola, tendo que se comunicar para poder expressar certas ideias, pedir água, falar que quer ir ao banheiro, etc. E nisso acaba aprendendo justamente isso, o vocabulário gramaticalizado em segundo plano. Por quê? Porque são feitas correções que tornam essa frase também gramatical. Ou seja, aprender vocabulário não quer dizer que esse vocabulário vai ser com a gramática errada. Pelo contrário, a gramática tem que ser correta. Mas ela não é aquilo que orienta o aprendizado. Então, o que você vai fazer? Você vai observar e memorizar frases. Frases serão importantes para você aprender. Dentro disso, o que se chama de collocations, que são afinidades que existem entre as palavras, estruturas maiores de frases. Você vai olhar para a estrutura geral, mais ampla do discurso, e não coisas específicas como palavras isoladas, ou termos técnicos, ou nomes técnicos que levam para o posicionamento das palavras. Não, você vai olhar então para a estrutura mais ampla e para o reordenamento de frases no discurso. Por isso que muita gente patina em métodos tradicionais, porque acabam focando tanto nos nomes técnicos, possessive determiners, possessive adjectives, decoram tabelas de verb to be, desses possessivos propriamente disso, mas na hora do vamos ver, na hora em que essas pessoas são colocadas em situações práticas de interação em língua inglesa, acabam patinando bastante, acabam hesitando e perdendo fluência, porque colocaram a gramática em primeiro lugar em métodos tradicionais, quando na verdade deveriam observar a importância do vocabulário, a importância de frases. E por isso eu uso bastante os termos estoque de frases ou banco de dados de frases, até emprestando aí uma terminologia das exatas para usar em linguística. Então, o que vai acontecer? A pessoa que se comunica eficientemente não vai formular ou criar uma frase nova, ela vai simplesmente resgatar conteúdo que já existe em seu estoque mental ou banco de dados de frase e transformar esse conteúdo de maneira ágil na comunicação do cotidiano. É isso que vai acontecer na prática para a comunicação eficiente. Então, o convite que eu faço para essa postagem é que você observe esse dilema entre a comunicação e a regra. Por enquanto é isso. Alright then, Professor Bruno.